Graça e paz a todos, amém? Que bom que você veio, que bom que você está presente. Certamente você não será frustrado nessa noite, amém? Deus está presente. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu espírito, as suas emoções, a tua mente, as tuas afetividades, que é alguma palavra, que seja uma única palavra, atinja o lugar, a área que você carece e precisa de revelações, esclarecimentos, novidades de Deus para a sua vida, amém? E que isso gatilhe em você o desejo de querer algo mais de Deus, amém? É isso. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, mais precisamente no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 9, Deuteronômio. Então nós temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós iniciamos nesse ano, lançamos, o tema da Lançando Alicerces. Nós, no primeiro momento, em janeiro, nós iniciamos com Lançando Alicerces da Palavra. Depois, Lançando Alicerces da Fé. E no mês de março, nós estamos iniciando aí mensagens sobre Lançando Alicerces do Amor. E se nós vamos falar sobre o que é amor, o que é muito comum, muito corriqueiro, rotineiro, ouvirmos isso nas Escrituras, gostaria que você não desprezasse esse tema, não ouvisse essa palavra como algo que, como dizem aí o ditado, virou carne de vaca, porque até carne de vaca hoje está difícil de comprar, está ficando raro, mas você pudesse ter a disposição de ouvir essa compreensão sobre o amor de Deus, que é muito mais do que sentimento, é muito mais um comportamento, uma entrega, uma abnegação do que qualquer outro sentimento de emoção que toca a sua alma, as suas emoções, as suas afetividades. As emoções vêm, mas vêm depois. Primeiro vem a obediência, depois vem as emoções. Porque muitas vezes nós obedecemos quando nós não queremos e precisamos obedecer. E os sentimentos vêm depois. Porque se eu esperar você, que você me ajude, você não vai sentir nada e eu vou ficar sozinho nessa. Não estou sentindo, pai. Filho, obedece, faz isso. Não, pai, não estou sentindo. Você não está sentindo, então tu vai sentir. Pega a varinha lá. Brincadeiras à parte, estou dizendo assim que quanto ao tema do amor, a gente sabe que a maior expressão do amor de Deus pela humanidade foi o quê? O sacrifício de Jesus, amém? João 3,16 diz o quê? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Então é um amor que envolve vida eterna. Não é um amor até os 80, 70, 90 anos que você vai viver. O amor já se manifesta para o agora, mas esse amor te leva também para viver uma outra realidade, a realidade do reino de Deus, amém? A realidade do céu. Então, nada melhor do que nós começarmos com o amor principal, o amor que, se não partir dele, nós não temos como devolver ou sermos recíprocos ou reagirmos a esse amor. Primeiro é Deus que nos ama. 1 João 4, antes de nós lermos, segura aí, mas antes de nós lermos Deuteronômio 6, eu quero que você leia 1 João 4, 7 e 8. 1 João, não o Evangelho de João. 1 João, primeira carta de João, um pouquinho antes ali de Judas. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7 e 8, nós vamos ver que João, o evangelista João, ele diz assim, 1 João 4,
7 e 8. Quarto capítulo, 7 e 8. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Então o amor não é só de Deus, como o próprio Deus. Deus, Ele é amor. E o amor vem dele. E é sobre isso que nós vamos ver. Volta em Deuteronômio 6, onde nós nos basearemos, onde a nossa mensagem vai se basear. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 9, e diz assim diz assim a palavra do nosso Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos, mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Fecha os teus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Pai, ela já transmite um poder. Ela já, Pai, mexe de alguma forma o nosso espírito, a nossa alma, porque ela é viva e eficaz. Ela, apenas por ela, já faz o trabalho, Pai, de separar juntas e medulas, alma e espírito, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E é por causa dela que nós estamos aqui. Só por causa dela, nós sabemos, Pai, que conversões, restaurações, curas, milagres poderão ser feitos no nosso meio, justamente por causa da tua palavra, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E é por causa da tua palavra que nós vamos lançar a rede, por obediência à tua palavra, no lugar que o Senhor pede para nós lançarmos a rede. Então Deus fala conosco nessa noite, e nós pedimos, Pai, que toda a ingerência do inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Da mesma forma que a tua palavra diz, Pai, na primeira carta de João, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós estaremos livres para ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. E nos ilumina, traga clareza ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nessa perspectiva, nesse espírito de receber essa clareza do Espírito Santo, permaneça atento às Escrituras, amém? Às Escrituras. Irmãos, ele começa no primeiro versículo, e eu não vou destacar apenas esse versículo, terão outros versículos deste texto que nós lemos, mas eu quero apenas como introdução dizer o seguinte: quando historicamente ou tradicionalmente este livro de Deuteronômio é atribuído a Moisés, sua autoria. Não só Deuteronômio, como também Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, como uma segunda chance para o povo.
Uma vez que em um primeiro momento a lei foi quebrada, Deus ainda insiste com o seu povo, dizendo assim, Deuteronômio, uma segunda lei para vocês, uma segunda chance para vocês. Assim como quando Baruque escreveu para o povo de Israel, na época que ele servia junto a Jeremias, e ele escreveu aquela carta, e aquela carta que foi escrita com uma profecia, dizendo alguma coisa para o reino ali. O rei recebeu aquela carta e rasgou toda ela. O que Deus fala? Vai lá e escreve tudo de novo. E Baruque teve que escrever as mesmas palavras novamente, para dizer assim, que Deus insiste naquilo que ele escreveu para o seu povo. Para dizer o seguinte, que a lei ainda estava em pé, que era dessa forma que o povo deveria, se cumprisse, se obedecesse, estariam protegidos. Por isso que ele fala, estes, porque no capítulo anterior, no capítulo 5, muito foi se falado, muito foi explicado sobre os mandamentos e os estatutos. Por isso que fala no verso 1, estes pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Presta atenção, a palavra que ele usa ali, e hoje de manhã eu falei que eu ia falar, acabei esquecendo, por isso eu estou introduzindo da forma como eu estou fazendo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Olha só, 3 tipos de leis, 3 tipos de recomendações, de regras, formas de dar rumo, destino para o povo. Olha, são mandamentos, são estatutos e são juízos. Então, o povo estava sendo muito bem designado. E quando ele fala sobre estes, está dizendo de que isso seria muito importante. Estes que eu acabei de dizer. Olha que interessante, a palavra mandamento que ele usa ali é mitzvah, vem de palavra mitzvah, mandamentos. Mas a raiz dessa palavra significa tsavá. Significa exatamente necessidade de saber aquilo que me protege. Em outras palavras, quando Deus dá mandamentos, estatutos e juízos para você, para um povo, Ele está dizendo assim, ó, você tem necessidade de saber aquilo que vai proteger você na caminhada, de onde você está até a terra prometida. Está dizendo assim, você precisa levar com você os mandamentos, os estatutos e os juízos nessa mochila, porque a palavra de savá significa exatamente um bornal, uma mochila, uma sacola que se arruma para começar a iniciar um trajeto de viagem longa. Mandamento ali significa exatamente uma mochila equipada para suprir você no meio da caminhada, da jornada. Em outras palavras, quando você dá mandamento para alguém, você está colocando sobre ela elementos, ingredientes. É como você, quem é da época que, quem pode ser gatilhado agora, a época que a mamãe fazia lancheirinha para você levar na escola. Todos nós. Como era gostoso sentir o cheiro. A gente tinha tanta ansiedade que a gente queria comer o lanche antes da hora. Eu lembro, nossa, muito bom o cheiro, a lancheirinha, tudo novo, e principalmente quando virava o ano, a gente tinha uma lancheira nova, não é isso? E a gente via a lancheirinha e a gente levava, não podia faltar, porque lá tinha um momento do lanchinho, no maternal, e a gente parava para comer, todo mundo, era uma ansiedade, era um momento maravilhoso, no prezinho, tudo ali, e todo mundo abria a sua comidinha e comia. E aí, vamos supor que a sua mãe tivesse esquecido de você. Você ia passar fome no trajeto, ia passar vergonha, e isso podia te desanimar. Mas Deus não deixa você sem a mochila preparada, amém? Deus tem uma lancheira preparada para você nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem um banquete para você, amém? Então prepara a lancheira aí, porque Deus vai dar rumo para a sua vida, em nome de Jesus, amém? E o rumo muitas vezes é lembrar algumas coisas que a gente vem esquecendo no meio do caminho. Mandamento significa exatamente isso. Olha, você tem necessidade, eu tenho necessidade de ter dentro da minha lancheira aquilo que te protege, aquilo que te alimenta, aquilo que vai fortalecer. Por isso que na mochila tem que ter o guarda-chuva. Filho, leva o guarda-chuva. Filho, leva uma blusa, não é assim?
E a gente não levava porque a mamãe olhava para o tempo, já decifrava o tempo, dizia assim: vai chover, menino. Vai nada, mãe. E chovia. E ele, se ele levasse, estava lá, protegido pelo guarda-chuva, protegido pela blusa, protegido por alguma outra coisa, porque quando a mãe, a pessoa mais experiente fala, ela tem a intenção de te proteger. Por isso que nós temos necessidade de saber aquilo que nos protege, amém? O que nos protege hoje? Os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus, amém? Então, nós vamos ver isso hoje. Por isso que fala, você vai viajar? Eu arrumo uma mochila para você, eu arrumo uma mala para você, você vai precisar disso, meu amor. Está levando escova de dente? Está levando a pasta de barbear? Né? Está levando, sei lá, o desodorante? É sobre isso. Então, a esposa vai lá, arruma, e ele pode viajar tranquilamente, porque tem tudo que ele precisa para dar conta do recado que ele tem que fazer nessa viagem. Isso são os mandamentos de Deus. Só que a gente tem fechado a nossa mochila, a gente tem fechado a nossa lancheira, e a gente não quer ser alimentado por Deus, mantido por Deus. E olha que interessante, para que esses mandamentos, juízos? Para vos ensinar, meus irmãos, ensinar, a ideia de dentro, sinamarca, para marcar vocês dentro de vocês, porque aí o mandamento agora está dizendo assim, é dentro de vocês têm necessidade de saber os princípios e valores dentro de vocês, assim como uma mochila precisa ser preenchida, para suprir a tua necessidade nessa jornada cristã. Para ensinar vocês, se eu coloco dentro de vocês, então, todos os ingredientes celestiais que eu tenho para colocar dentro de você, isso vai dar destino para você. Meus irmãos, colocar algo dentro de alguém é dar destino para alguém. Se eu ensino meu filho o caminho que deve andar, então eu estou dando destino para ele. Ensino significa dar destino. Para onde? Para a terra que eu tenho para você, que mana leite e mel. E para que esses mandamentos estejam junto com você, para que você, lá dentro da terra que mana leite e mel, tenha também lá dentro os meus mandamentos para organizar todo o povo que eu vou organizar para a minha glória. Os irmãos estão entendendo isso? Seguindo, dentro dessa perspectiva de Deus dar mandamentos, então, dentro dessa perspectiva de mandamentos, e também trazendo a ideia do tema, lançando alicerces, e hoje nós vamos trabalhar o alicerces do amor. E nós lemos lá em 1 João 4, 7, 8, sobre que o amor vem de Deus, e o amor é de Deus, e é o próprio Deus. Então, nós precisamos começar bem, dizendo e reconhecendo que Deus é amor. O primeiro alicerce, talvez é o segundo na verdade, mas nós vamos seguir aqui o cronograma, ou melhor, o roteiro que eu fiz, sem atropelar. Mas qual que é a ideia aqui, meus irmãos? No versículo 4, depois dessa chamada do verso 1 até o 3, porque ele fala aqui, né? Se vocês obedecerem, verso 3, se vocês ouvirem, a audição, atentar ao que os guarde, atenção, vocês vão, que bem te suceda, sucessão, muito multiplique, multiplicação, como disse o Senhor teu Deus, e teu Pai na terra que manda leite, na terra que tem toda a provisão para vocês. A minha audição, a minha atenção, me dá sucessão, me promove multiplicação, para experimentar e degustar da provisão de Deus. Como isso provoca os sentidos da sua vida. A audição. Por isso que ele volta a repetir no verso 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo e essa parte do texto de Deuteronômio é considerado um clássico, o versículo mais importante do judaísmo. Todo judeu deve conhecer e cita isso aqui como se para nós evangélicos, cristãos, o João 3,16 seja o mais conhecido, o mais falado, para o judeu, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, para eles é esse. Esse é o famoso Shema de Israel. Shema significa a palavra ouvir,
Ele insiste em dizer para você: filho, traz a sua mochila, vem com o teu coração, vem aqui que eu preciso colocar mandamentos, estatutos e juízos dentro de você, para que você tenha um destino e que você se mantenha com esses dados, esses mandamentos dentro de você, para que você possa se dar bem, que haja sucesso para você, multiplicação, é sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui é sobre a exclusividade do Deus único, em ouvir o Deus único da nossa vida, a exclusividade, o chamado à adoração ao Deus único, o verso 4 está aí. E o Shema tem a ver com ouvir a sabedoria com cuidado, ouvir a sabedoria com respeito. Então, toda vez que Deus começar a ensinar você, ouça a sabedoria com respeito, com cuidado. Se Deus vai ensinar, por exemplo agora, se você está me ouvindo, ouça a sabedoria que está sendo exposta com respeito e com cuidado. Leve a sério. Porque ouvir, a palavra Shema é a mesma palavra que se usa para obediência no hebraico. É a mesma palavra. Quem ouve bem, obedece bem. Quem obedece porque ouviu bem. Porque você pode estar ouvindo coisas, mas na execução não é a mesma coisa daquilo que você ouviu, porque você não parou para ouvir bem. E eu tenho falado às vezes aqui que a obediência, ela tem 3 níveis. E uma depende da outra para que seja realizado aquilo que Deus espera de você. A questão é que quando se trata de saber que Deus é único, nós devemos ouvi-lo exclusivamente, como Deus exclusivo. Exclusivo, ela é uma palavra que, se a gente pensar em outra perspectiva, é muito ruim. Ser excluído é bom? Não é. Eu quero estar incluso nisso, né? Envolvido nisso. Mas quando fala da exclusividade do Deus único aqui, é que Deus, ele é exclusivo porque ninguém é como ele. Ele é errad, que é a palavra no hebraico aqui para único. Ele é o Deus que está fora desse círculo humano. Não obstante Deus se envolveu através de Jesus Cristo, e a sua palavra está no nosso meio, Deus, ele está fora dessa opressão. Errado significa único, porque ele é o Deus fora do círculo de movimentação, ou Deus está fora se movimentando. É como se Deus estivesse cercando a gente, vendo a gente, controlando tudo aqui na terra. Porque não há Deus como ele é único, ele é exclusivo, ele está fora. Ele não é esses deuses criados aqui dentro da terra, pensados, imaginados, que são fruto da imaginação do seu coração. Porque todas as imagens que nós temos são construídas por mãos humanas, não foram? Foram ou não foram? Então é a imaginação da mente humana. Não pode ser Deus. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser construído. Deus não pode ser feito, amém? Deus é. Por isso que ele está fora. Ninguém o acessa senão ele se revelar. Para nós termos acesso a Deus, Deus precisa dar abertura para nós. Então Deus é esse que está fora do muro, cuidando daqueles que estão dentro dessa proteção. Por isso que a mesma palavra que diz lá, que Deus resolveu, lá em Tito, fala que Deus escolheu um povo, é até meio redundante falar isso, exclusivamente seu. Exclusivamente significa perímetro, humano, em volta, os cios dentro do perímetro, dentro do círculo, perímetro. Está dizendo assim que quando Deus nos tem exclusivamente, está dizendo assim, eu rodeio eles, porque eu sou exclusivo, eu também tenho meu povo exclusivo. Então, ouvir que Deus é único, é saber que Deus tem um povo exclusivo dele. Que Deus cercou ele, periúcios, exclusivamente seu. Eu tenho os meus exclusivos. Porque eu sou exclusivo. Não obstante, a palavra, a missão do Evangelho, ele é inclusivo para todos. Ele não impede que ninguém venha à igreja. Mas, ao mesmo tempo que ele
pode incluir qualquer um, ele é exclusivo, porque só existe um caminho. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, amém? Ele inclui, mas ele é exclusivo. Deus é único. Meus irmãos, por isso que a palavra errada significa Deus fora do círculo de movimento, Deus fora do círculo se movimentando, é Deus por fora, cuidando dos seus que são exclusivos, é esse povo que reconhece, então, o adora, como Deus único, aqueles que são seus. Ouve, pois, ó Israel, porque Israel foi escolhido, olha a minha linguagem, Israel foi escolhido, um povo miserável que foi escolhido e salvo e liberto do Egito, e Deus faz esse povo um povo grande. Não obstante, esse povo deu muito trabalho para Deus, na rejeição, na incredulidade de Israel, o evangelho se abriu para outros povos, então isso proliferou, e Deus continua sendo o único Deus para todo mundo, amém? Único e exclusivo. Aqui trata, em outras palavras, da unicidade de Deus, diferente dos deuses das nações, que eram muitos e divididos. Yahvé é único e soberano. O chamado à exclusividade é o seguinte: o povo deveria rejeitar os ídolos e devotar-se apenas ao Senhor. O fundamento da fé bíblica é o seguinte: Jesus cita este versículo em Marcos 12, 29, porque Jesus reconhece isso como essência da fé. Presta atenção, até Jesus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, porque não tem Deus como Ele, por isso que Ele é exclusivo. Ninguém está fora da terra para controlar tudo que Ele controla. Não existe Deus como Ele, Ele é exclusivo. Ele é o que está fora do círculo e se movimentando para cuidar daquilo que Ele criou. Exatamente isso. Alguém nos observa, alguém nos vê, esse alguém é o único Deus, amém? Qual o antagonismo? Os pensamentos contrários a essa ideia da unicidade de Deus, o politeísmo, os muitos deuses das nações vizinhas, Baal, Astarote, incentivava um amor dividido entre vários deuses. Olha aqui, meus irmãos, coração dividido, coração dobre, sentimento dobre não é de Deus. Ou você ama Deus ou você não ama. Deus não se divide com ninguém. Deus não aceita ser dividido. Não divide glória com ninguém e também não aceita ser dividido. Ou é Mamon ou é Deus. Hoje o secularismo moderno, o materialismo, criam ídolos como o dinheiro, o status e prazeres que competem pelo nosso coração. Por isso que o nosso coração é a zona de tensão mais disputada que nós temos. Dentro de você, você é o alvo, você que sofre, não são as coisas que você tem, você está aqui hoje para ouvir, para fazer sentido para você, que é o teu coração que Deus quer. E Ele sabe que o nosso coração é enganoso, extremamente corrupto, e é Ele que nos engana, é Ele que nos leva para caminhos tortuosos. Deus está dizendo assim no seu coração: olha, eu quero ser exclusivo para você. Eu não quero que tenha outro Deus dividindo comigo, porque eu não divido glória com ninguém. Eu quero ser único. Qual a aplicação prática dentro desse primeiro ponto sobre a unicidade, a exclusividade de Deus? Deus não aceita um amor dividido. Permitimos que outras prioridades ocupem o lugar dele em nosso coração. Não. Agostinho já dizia sobre isso: nosso coração está inquieto até que descanse em Ti, ó Deus. Nosso coração está inquieto, Deus, até que o nosso coração encontre descanso no Senhor, porque só Deus pode fazer isso. Dinheiro não faz isso, status não faz isso, prazeres não fazem isso, só Deus, porque é assim mesmo. Deus faz com que todas as coisas culminem nele, isso é bom. Uma ilustração é o seguinte: um casamento só funciona quando há exclusividade. Assim também deve ser a nossa relação com Deus, amém? Ninguém quer dividir a esposa com outro, ninguém quer dividir o esposo com outra. A gente quer exclusividade. Por isso que o próprio Deus fala para Adão: ambos se tornarão uma só. A palavra que ele usa aqui para único é a mesma palavra que ele usa para uma só carne. Errad, exclusividade, e ambos ali, errado, é a mesma coisa. Os dois serão exclusivos um para o outro.
Eu não vou pular um muro para ser de outro. Eu sou teu e você é minha. Entende isso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. A mesma palavra aqui, único, é a mesma palavra lá, uma só carne. Uma só carne. Por isso, quando ele morre, ou ela vai embora, dói. Dói. Até que a morte é sobre isso. Então, só a morte pode nos separar de uma pessoa ou de outra. Não existe mandamento nenhum, fundamento bíblico que possa fazer com que se separe de uma pessoa. Ainda que haja umas cláusulas na lei de Moisés, em caso de adultério, alguma coisa assim, o perdão supera tudo isso. E o perdão tem ajuntado casamentos para a glória de Deus, amém? Por conta da dureza do coração. Mas o perdão, ele supera o adultério e a dureza do coração, em nome de Jesus. Quem faz essa obra maravilhosa? Só Deus pode fazer. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Meus irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é obra do eterno. Segundo ponto. Então nós vemos a exclusividade do Deus único. O chamado a adorar ao Deus único. Exclusividade. Agora nós vamos ver a prioridade. Olha o verso 5 aí. Se o primeiro ponto é ouvir, né, Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o verso 5, fala da prioridade nossa do amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. O segundo ponto é exatamente isso. O chamado a amar a Deus com tudo que você é. O chamado para amar a Deus com tudo que você é. Porque o que você é envolve o seu coração, a sua alma, o seu corpo. Você não veio aqui só com o seu corpo hoje no culto, deixou o teu espírito lá. Ou melhor, veio com o espírito aqui e deixou o teu corpo lá na sua casa. Sim ou não? Não. Ah, eu vou com o meu espírito para o culto hoje, vou deixar meu corpo se sentindo fantástico agora. Nem tem mais fantástico, né? Não tem mais, não tem, né? Tem? Tem? Como é que você sabe? Ah. Entende isso? Você veio com tudo que você é, meus irmãos. E é com tudo que você é chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Veio o teu espírito aqui, veio a tua alma junto, que está angustiada, veio o teu corpo que está sofrendo. E é sobre isso, você veio hoje para você adorar como você está, com o que você tem, com o que você é. Então, você tem motivações para adorar o Deus único, que é exclusivo, que pode mudar a tua sorte, a tua realidade, que pode te curar, e nesse amor ministrado no teu coração, Deus começa a mudar as áreas do teu coração, suprir as tuas emoções, a tua alma, e tratar e curar o teu corpo em nome de Jesus, amém? Sobre isso, por isso que envolve todo o nosso ser. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, lebe, a palavra para coração aqui no hebraico é lebe, significa governo interior. Amar a Deus de todo o coração envolve dar o cajado na mão dele para governar as minhas intimidades e as minhas privacidades. Para Deus não há privacidade, para Deus há liberdade. Nós não queremos dar espaço para Deus trabalhar dentro do nosso coração, mas amar a Deus de todo o coração envolve dar o cajado e a intimidade para ele governar. Porque a palavra no hebraico para coração significa um cajado e uma casa. Cajado é sinal de autoridade, de governo, de destino, de apontamento. A primeira característica do coração é que o coração ele é um lugar de governo, de direção, de ensino, de destino. Quando você pensa dessa forma, muda tudo. O teu coração é o mais disputado, o lugar mais disputado. Até Deus entra na disputa. Satanás, o mundo, as inclinações da carne, os seus filhos, a sua esposa, os seus amigos, os valores desse mundo, tudo isso disputa o centro da tua existência. E quer botar a mão do cajado, quer um espaço para liderar as tuas intimidades, invadir as áreas da sua vida. E Deus fala, não, dê para mim, porque só eu sei, só eu supro, só eu posso curar. E quando a gente dá isso para Deus, Deus começa a se movimentar lá dentro, porque Ele é o pastor da nossa alma. E Ele começa a invadir a sua casa, Ele começa a ver os quartinhos fechados, cheio de bagunça, Ele começa a ver, eu vou ter que arrumar esse quartinho aqui. E mexer nesse quartinho aqui vai
vai desestruturar emocionalmente você. Porque todo mundo que quer uma reforma na sua casa, não pense que a reforma que está acontecendo aqui embaixo na igreja não incomoda, cheio de bagunça, cheio de barulho. É assim, você quer mudar o cenário da tua casa? Então submeta a reforma, que vai ter barulho, vai ter movimento, vai ter sujeira, vai ter muita coisa. No final dessa reforma, aí vem a beleza daquilo que Deus fez dentro de você. Então espere, o quartinho escondido do seu coração vai ser mudado em nome de Jesus, porque Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é o mestre de obras, Ele é o design interiores, e Ele vai mudar o cenário da tua vida em nome de Jesus. Espere, Deus quer invadir a sua casa, o seu coração, e torná-la bela. A palavra beleza, Bet, casa, El, Deus, Tsa, brilho, beleza, Deus brilhando dentro de você. Enquanto os cosméticos, isso, embelezam o teu exterior, a beleza de Deus embeleza o teu interior. É Deus entrando e brilhando dentro de você. E quando Ele brilha, Ele começa a iluminar os lugares que são trevas. E Deus começa a mudar o cenário. Bet Eltzah, uma casa onde Deus brilha. Essa é a beleza verdadeira que deve acontecer. Por isso que a beleza desse mundo, ela é exterior e estética. Mas a beleza de Deus tem a ver com caráter. Porque como uma pessoa mal resolvida, mal amada, uma pessoa amarga, ainda que seja linda, famosa, ela se torna repulsiva. A gente não quer. Uma pessoa linda fisicamente pode se tornar uma pessoa odiada. Mas quantas pessoas que não têm tanta beleza assim, que têm o caráter, os valores, que são muito bem-vindas. Não é verdade, meus irmãos? Sim, meus irmãos. Então o coração é lugar de liderança. E a alma significa nefesh no hebraico, significa alimento na boca para comer. Porque o caráter da alma tem a ver com fome. Por isso que o salmista fala, minha alma tem sede de Deus, tem fome. Quando se fala da alma, está falando das emoções que gritam todos os dias, querendo ser alimentado. Aí vem a carne de um lado querendo alimentar as suas emoções. E de outro, se você é nascido de novo, tem um espírito regenerado, vem o espírito pronto também para dizer assim, eu também estou aqui, alma, você quer ser alimentado por quem? Aí a gente vai dizer se a gente vai alimentar a nossa carne, a nossa alma com a carne, ou a nossa alma com o espírito. Porque colocar 2 cachorros para brigar, né? Um cachorro se alimenta uma semana, outro você não alimenta, bota os 2 para brigar, quem vai vencer? O que está alimentado mais. Então quem é mais forte? A carne ou o espírito? Aquele que se alimenta mais. Quantos cristãos estão deixando se alimentar pela carne? São crentes carnais, cristãos carnais, que estão vivendo uma imaturidade espiritual, não avançam, não têm sucessão, não vê multiplicação, não avançam, vivem uma mediocridade espiritual, porque são carnais, são filhos de Deus, mas são carnais. Estão ainda no leite, precisa gritar para comer, precisa gritar para ganhar as coisas, só vence brigando. Mas o crente maduro é aquele que alimenta o seu espírito e avança, vai para o sólido, vai para o quiesa celestial, amém? É isso. Ele vai, Deus, eu quero agora evoluir, quero sair da fraldinha, quero ir para a picanha. Eu quero avançar. Alma, quer dizer, que Deus se preocupa também com as tuas emoções, os teus sentimentos. E quando Deus entra dentro da casa como pastor, liderando ali dentro, sabendo como está o ambiente, Ele sabe que tem uma alma, tem emoções que precisam ser resolvidas ali, áreas da nossa vida. Por isso que Ele fala assim, eu preciso alimentar você com a minha palavra. Alimento da palavra que vem na minha boca para comer. Aí Ele fala assim, isso vai fortalecer você. Por isso que fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua, porque depois de alimentado, você tem força. Quando Deus entra dentro da sua casa e vê como é que está as áreas da sua vida fragilizadas e com necessidade, Deus começa a providenciar um alimento que vai suprir e que vai dar força
para você continuar a caminhar em nome do Senhor Jesus, amém? É sobre isso, meus irmãos, é sobre isso. Então, aqui fala da prioridade. Se a exclusividade do Deus único aqui é a prioridade de amar a Deus com tudo. É isso, amor a Deus não é só sentimento, aliás, não é sentimento, é compromisso. O amor a Deus não é apenas intelectual, mas transformador. O amor de Deus não é apenas ocasional, mas deve abranger todas as áreas da vida. Jonathan Edwards diz assim: o verdadeiro amor a Deus é um fogo que consome tudo que nos afasta dele. Olha aqui, o amor a Deus é exclusivo, por isso também é prioridade e é exclusivo. Por isso que o amor a Deus, ele queima tudo, é um fogo que queima tudo aquilo que não é dele e fica só com ele. Terceiro ponto, está aí no verso 6. Então nós vimos aí a exclusividade do Deus único, a prioridade do amor a Deus. Deus é prioridade no meu amor por Ele. E o verso 6 diz aí: estas palavras que hoje te ordeno, aqui ó, essas palavras que hoje te ordeno, a palavra que também é kitsavá, estarão no teu coração, exatamente no teu coração. Essas palavras aqui significa exatamente dabar, movimento no interior do espírito, quer dizer, as minhas palavras vão entrar dentro de você como uma porta que se abre dentro de uma casa para as pessoas. Dabar significa isso, alguém entrando para ver o que está dentro. Então, quando a palavra de Deus é viva e eficaz, é algo vivo, se movimenta. Eficaz porque é energes no grego, que é energia. Meu Deus, se você coloca um celular aí para carregar, a energia vai entrar dentro, energes, trabalhando dentro do celular. Quando a palavra de Deus entra dentro de mim, ela se torna essa energia que trabalha dentro de mim, e ali trabalhando dentro de mim, ela separa juntas e medulas. Deus começa a fazer uma cirurgia espiritual, emocional, físico dentro de você. Ela é viva e eficaz, ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Olha, juntas e medulas o físico, alma, emoções, espírito espiritual, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Há uma energia poderosa da palavra de Deus, eficaz, dentro de você. Aqui está falando da inclusividade da palavra, incluir a palavra dentro de mim, de guardar a palavra. Meu Deus, é dentro desse governo interior que é o coração. E ordenar aqui é ordenar não que eu ordeno, é que Deus ordena. Aí tem um sentido interessante. Savá aqui é o seguinte: é salvar, mas uma construção etimológica diferente. Desejo de Deus, quem ordena, deseja algo. Desejo de acrescentar uma novidade, uma revelação. Ordenar alguma coisa é desejo de alguém acrescentar uma revelação. Estas palavras que hoje eu te ordeno, estas palavras que hoje eu acrescento, vão revelar alguma coisa dentro do seu coração. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou dentro do coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. É sobre isso. Quando Deus ordena alguma coisa, Ele está lançando palavras que vão acrescentar revelação para dentro de você. Quem quer revelação aqui? Então leia a palavra, porque eu não tenho dom de revelação para mostrar se você está em pecado ou não, se você está doente ou não, se Deus vai dar uma provisão para você. Quem dera eu ter esse dom. Mas eu estou dizendo para você, você não vai errar se você reservar tempo com Deus para ouvir as palavras ordenadas por Ele para a tua vida, e Deus começar a revelar coisas para você e sobre Ele, sobre a sua família, e aí o teu coração vai ser envolvido por essa revelação que vai tomar uma proporção enorme de amor por Deus, ao Deus único. Amém? Em nome de Jesus. E eu estou terminando em nome de Jesus. Deus ordena suas palavras, ordena que suas palavras sejam guardadas não apenas como conhecimento intelectual, mas no coração, transformando o nosso caráter e vida. É isso. Martinho Lutero diz assim sobre esse texto:
A Bíblia, sobre esse ponto, a Bíblia é o travesseiro sobre o qual a nossa alma encontra descanso. A Bíblia, as Escrituras, é o travesseiro sobre o qual a nossa alma encontra descanso. Águas tranquilas, a minha alma tem sede de Deus, leva-me às águas tranquilas de descanso. Interessante isso. O coração humano é como um copo vazio. Se não nos enchermos com a palavra de Deus, o mundo encherá com lixo. Quanto lixo de lixo tem entrado na nossa mente e na dos nossos filhos. Por isso que o próximo ponto vai dizer de uma responsabilidade. Nós vimos a exclusividade do Deus único, a prioridade do amor a Deus, a esse Deus único, a inclusividade da palavra desse Deus único em mim, incluir a palavra e guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, e depois de tudo isso, e isso mostra os alicerces, os elementos que alicerçam o nosso amor a Deus, o amor verdadeiro, porque o amor vem de Deus, é de Deus e é o próprio Deus, Ele é único. O amor único de Deus é Jesus Cristo vindo ao mundo para morrer por mim e por você. Você quer uma verdadeira história de amor séria, dura, difícil, que o mundo não rejeita? É a história do sacrifício de Jesus, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque são loucura, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O mundo não aceita a palavra da cruz. Por fim, e terminando, o chamado a ensinar a próxima geração, e aí, eu quero dizer, o chamado a ensinar a próxima geração é uma questão de responsabilidade. Exclusividade, prioridade, inclusividade e responsabilidade. Nossa, porque uma vez que nós pais, os mais experientes, tem vivido esse relacionamento em ouvir a Deus, e discernir a voz de Deus, e Deus dar direção, e amar a Deus, e guardar a palavra no coração, e não ter uma experiência, impossível. Todo mundo que tem uma relação com Deus, tem relacionamento com Deus, vai viver um milagre, vai ter testemunho, vai ter história para contar, e sendo assim, pode dizer para a próxima geração o que tem vivido, e ensinar no caminho que deve andar. Meu Deus, então se o pai, se o vô, a mãe, a avó, o tio, eu não sei quem cuida de você, quem pode ter uma palavra abençoada de autoridade dentro da sua casa, eu quero dizer para você, você viva primeiro esse Deus, saiba disso, e passe para a próxima geração, porque a próxima geração é a que está vindo, já existe, já precisa ser ministrada, porque a gente vai embora, mas a próxima geração precisa saber que Deus é único, que Ele deve ser amado exclusivamente, que eles precisam guardar a palavra no coração deles, e que eles precisam também, na sua geração, e para a próxima geração, também dizer para outros, até que Jesus volte. Terminando, o ensino da fé não deve ser casual, mas intencional e diário. Os pais são os primeiros responsáveis pelo discipulado dos filhos. Como é que chama mesmo? Bernardo, quem viu aqui na hora do louvor, esse menininho aqui, indo atrás do pai a toda hora para fazer a mesma coisa que o pai? Quem viu? Quem estava aqui na frente viu. Aonde o pai ia, o que o pai fazia, ele fazia. É exatamente isso, meus irmãos. Inculcar, está aí o verso, aqui ó. Olha o verso 7 aí. As intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Certamente, se o Bruno tivesse deitado, ele ia deitar também. Porque o pai ajoelhava, ele ajoelhava. E para ele está tudo bem, está tudo certo. Inculcar significa shanan no hebraico. Shanan. Eu preciso terminar com isso. Significa, a ideia, porque assim, o que inculcar o quê? A sua experiência? As tuas palavras ou as palavras de Deus, dos mandamentos, dos estatutos ou dos juízos? Dos estatutos, dos mandamentos, dos juízos. Shanan, na etimologia hebraica, significa, sabe o quê? Pressionar,
continuamente uma semente. Inculcar é colocar semente continuamente na cabeça da criança. Significa exatamente insistir com a palavra continuamente na mente dos nossos filhos. Inculcar significa isso, Shannan. Está falando assim, o céu está liberando a palavra continuamente para os seus filhos. O céu libera continuamente o alimento necessário para os nossos filhos, para a próxima geração. Shannan significa assim, é o Shin, que é céu, NN, que é Nun, é alimento e palavra. Ele repete 2 vezes para dizer assim, que existe e tem a ideia de eternidade. Não falta palavra do céu, não vai faltar palavra, alimento do céu para a próxima geração. O que pode faltar é gente para dizer que tem alimento do céu. Mas se você está experimentando do céu, o alimento continuamente que Deus tem dado para você todos os dias, porque Ele conhece a tua casa, pode ter certeza, você vai dizer qual é a fonte, o lugar, quem é que tem sido o provedor da sua casa. Você vai dizer para os seus filhos, olha, eu estou indo embora, mas não esqueçam do Deus único. Amem Ele sobre todas as coisas. Tenha a palavra de Deus dentro do seu coração. E saiba, passe para os seus filhos também aquilo que eu tenho passado para vocês, miseráveis. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Inculcar, exatamente trazer o céu continuamente como alimento dentro da sua casa, na mente dos nossos filhos. E aí, é só palavra não, é comportamento. Nós vimos aqui, aonde o pai ia, o menino ia junto. O ensino deve ser prático e vívido, não apenas falado. Muitos pais terceirizam a educação espiritual dos filhos para a igreja. A sociedade moderna promove valores contrários à Bíblia. A aplicação prática qual é aqui? Estamos ensinando a próxima geração sobre Deus com palavras e ações. Olha o que Charles Spurgeon fala, terminando. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém. Ai. Isso. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está, que não tem ninguém que folhe ela. Eu não sei como que está caindo aos pedaços a tua Bíblia, de tanto uso, ou porque está solta por aí. Eu peço que você saiba o seguinte, concluindo. O verdadeiro amor a Deus é exclusivo, total e prático. A palavra de Deus deve ser guardada no coração, ensinada fielmente. Nosso maior legado não é a riqueza ou o status, quer dizer, não é a herança, mas uma fé passada para a próxima geração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, que nós sejamos intimados, exortados, desafiados a restaurar a verdade da exclusividade do Deus único, amém? Não existe outro Deus, não pode ter outro Deus que governe a sua casa. Você precisa restaurar Deus, quem governa essa casa. Ah, pastor, eu tenho uma família que não é cristã, tudo bem, mas por causa de você, quem é que pode abrir a porta para Jesus entrar dentro da sua casa? Você. Então abra, porque se você abrir e Ele entrar, Ele pode fazer maravilhas no meio de vocês. Então abra a porta para Jesus entrar e comece a orar. Jesus, entra na minha casa junto comigo e começa a desajustar para arrumar novamente o meu lar em nome de Jesus, restaurando meu pai, restaurando meu esposo, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, no meu trabalho, meu patrão, os meus colegas de trabalho. Deus entra comigo e Deus vai entrar. E Deus vai entrar. E Deus vai começar a mudar o cenário da tua vida em nome de Jesus. Amém? É sobre isso. Vamos ficar em pé. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana diferente, uma semana porque você tem guardado essa palavra no seu coração, de ter Deus como único, amá-lo sobre todas as coisas, guardar a palavra no seu coração e passar para a próxima geração os ensinos que vocês estão vivendo na casa de vocês. Falem para os seus filhos. Hoje aqui, eu ouvi um negócio de uma pessoa que falou para mim, que falou para o meu filho, que eu nunca tinha pensado. E ele falou assim, olha, eu sei que teu pai é pecador, mas siga o teu pai, nos caminhos dele. Eu fiquei assim, não precisava falar isso,
Mas eu estou falando assim, que alguém fala assim, olha, teu pai está no caminho certo. Olha para o teu pai, ele é a referência para a tua vida. É sobre isso, meus irmãos. Ouvi isso de outras pessoas. Eu não busquei isso, não procurei isso. Eu ouvi isso. É sobre isso. É ver a criança já, sem ninguém pedir. Vai lá atrás do teu pai. Não, ele vai porque ele quer. Porque o pai é a referência da vida dele. Para uns vai fácil, para outros tem que mandar, como foi falado do meu filho. É sobre isso, meus irmãos. Ah, pai, pastor, estou muito velho já passei minha idade, já não tenho meus filhos crescidos, mas olha aqui, tem os netos. Ainda o filho que é casado, que é meio toscão, ainda duro, meio turrão, a oração, se você não pode falar para ele, ora a Deus para Deus aparecer para esse cara e assustar ele onde ele está. Olha aqui, ore para Deus, para o teu filho e para a tua filha, para Deus aparecer para ele, você vai ver, Deus vai aparecer. Aí só espera alguém telefonar assustado para você e fala assim, pai, mãe, Deus falou comigo. Alguém tem problema com isso aqui? De orar para Deus aparecer para o teu filho? Faça esse teste, você vai ver. Vai ter muito filho assustado nessa semana em nome de Jesus. Muito filho assustado, apavorado, porque Deus vai aparecer, porque Deus vai ouvir a tua oração. E ele vai ver Deus, para aquele que acredite que Deus existe, que Deus não está só do lado de fora, Deus aparece também no Cronos, ele vem com o Kairos dele, rasga os céus e aparece para a gente. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Deus. Revista-nos, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Pai, armados e protegidos pela palavra do Senhor, nós iremos embora com a tua presença. Voltaremos para a nossa casa, e o Senhor vai entrar dentro da nossa casa, e seja o que estiver acontecendo, só o Senhor pode resolver, iluminar, clarear, esclarecer, movimentar. Deus, eu peço, entre na casa dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, e confirma, Pai, confirma, de alguma forma, esse movimento do Senhor, esse desejo do Senhor de se tornar aquele que trabalha construindo junto, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus dá aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, enquanto você vai descansar essa noite. Deus está providenciando tudo que você precisa e a sua casa, em nome de Jesus. Ele é o Deus construtor, Ele é o Deus protetor, Ele é o Deus provedor, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.